das questões mais relevantes na hora de comprar um carro é saber o quanto ele consome de combustível, certo? É claro que o bom estado do motor, dos pneus, a procedência do carro e principalmente o quanto ele vai custar são questões também decisivas na hora da compra. Mas o consumo médio do carro vai dizer muito sobre a sua qualidade e também sobre o quanto se gastará com combustível. Este gráfico mostra a velocidade média de um carro em função do tempo. Você acha que apenas esses dados já são suficientes para descobrirmos o consumo médio de combustível dele? Depois de assistir a essa aula, você estará apto para descobrir. Olá! Nesta aula vamos trabalhar os tópicos complementares de funções. O primeiro dos tópicos é o da função definida por várias sentenças. Essas funções são muito frequentes em fenômenos e estudos da física, da biologia, da química, da economia, da estatística e muito mais. Elas se comportam de forma variada para diferentes valores do seu domínio. Por exemplo, um físico aquece certa quantidade de água até ela ferver. Seu objetivo é estudar a variação de temperatura desse líquido em função do tempo. Para isso, o físico mergulha o termômetro na água e a cada minuto lê a temperatura e anota. Depois da água fervida, com todos os dados coletados, ele construiu o gráfico que relaciona a temperatura em graus Celsius com o tempo em minutos. Veja como ficou. Como você pode perceber, a variação da temperatura da água se comporta de maneira diferente nos dois intervalos de tempo. No primeiro segmento, com o passar do tempo, a temperatura também aumenta. Já no segundo segmento, quando o tempo aumenta, a temperatura permanece constante. Vamos agora esboçar o gráfico de uma função que se comporta de maneira diferente em seus trechos do seu domínio, como no exemplo anterior. A fórmula da função é definida por três sentenças matemáticas. Se 0 é menor ou igual a x, que é menor que 6, f de x é igual a x. Se 6 é menor ou igual a x, que é menor que 12, f de x é igual a 6. Se 12 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 18, então f de x é igual a 18 menos x. A função f de x definida tem como domínio o intervalo fechado de 0 a 18. Vamos construir uma tabela para cada uma das seguintes sentenças. A primeira sentença só pode ser utilizada para valores de x pertencentes ao intervalo 0 é menor ou igual a x, que é menor que 6. Veja como fica a tabela. Se x é 0, y é 0. Então nós temos o ponto 0, 0. Se x é 1, y é 1. E nós temos o ponto 1, 1. Se x é 2, y é igual a 2 e o ponto é 2, 2. Se x é igual a 3, y é 3 e o ponto achado é 3, 3. Se x é 4, y é igual a 4 e o ponto que nós encontramos é 4, 4. Finalmente, se x é 5, y é 5 e o ponto encontrado é 5, 5. Utilizando os pontos da coluna XY dessa tabela, vamos desenhar a primeira parte do gráfico. Observando a segunda sentença, percebemos que para todo valor de x pertencente ao intervalo 6 menor ou igual a x, menor que 12, o valor de y é sempre constante e igual a 6. Observe a tabela que representa essa situação. Se x for igual a 6, y é igual a 6 e o ponto encontrado é 6, 6. Se x for igual a 8, y é igual a 6 e o ponto encontrado é 8, 6. Se x é igual a 10, y é igual a 6 e o ponto encontrado é 10, 6. Se x é igual a 11, y é igual a 6 e o ponto que nós encontramos
é 11,6. Tendo como base os pontos referentes à coluna XY dessa tabela, vamos desenhar a segunda parte do gráfico. E, por fim, a última sentença só pode ser aplicada para os valores de x que pertencem ao intervalo 12 menor ou igual a x menor ou igual a 18. Temos então a seguinte tabela. Se x é igual a 12, y é igual a 18 menos 12, que é igual a 6. Ou seja, o ponto encontrado é 12,6. Se x é 13, y vai ser 5. Portanto, o ponto é 13,5. Se x é 14, y é 4. Portanto, o ponto é 14,4. Se x é 15, y é 3. E o ponto encontrado é 15,3. Se x é 16, y é 2. E o ponto encontrado é 16,2. Se x é 17, y é 1. E o ponto encontrado é 17,1. Finalmente, se x é 18, y é 0. E o ponto que nós temos é 18,0. E para finalizar o esboço do gráfico, vamos desenhar a terceira parte, utilizando os pontos da coluna XY. Com o gráfico já esboçado, podemos confirmar o domínio da função, que é o intervalo fechado, cujas extremidades são 0 e 18. E também podemos perceber que o conjunto imagem é o conjunto fechado, cujas extremidades são 0 e 6. Noção intuitiva de continuidade de uma função. Observe os gráficos a seguir. Neste gráfico, vemos que para x igual a 3, não existe valor de y correspondente. Isso ocasiona uma falha no gráfico da função. Nesse caso, dizemos que a função é descontínua. Neste outro, percebemos que a linha que representa o gráfico é interrompida quando x assume o valor 3. Nesse caso, também dizemos que a função é descontínua. Agora, nesta situação, a função é contínua, pois o gráfico se apresenta como uma linha sem interrupções ou falhas. Vejamos alguns exemplos. Considere a seguinte função. Se x é menor que 0, f de x igual a 3. Se 0 é menor ou igual a x, que é menor que 2, f de x igual a x. Se x for maior ou igual a 2, f de x igual a 2. Essa função não é contínua, pois o gráfico da função apresenta uma interrupção quando x assume o valor 0. Agora, vamos analisar uma outra função. Se x é diferente de 2, f de x igual a x. Se x é igual a 2, f de x igual a 3. Essa função também não é contínua, pois apresenta uma falha quando x assume o valor 2. E a função f de x igual a 2x mais 1 é contínua? Observe que este gráfico é representado por uma linha sem interrupções ou falhas. Nesse caso, dizemos que a função f de x igual a 2x mais 1 é contínua. Imagine uma pessoa iniciando uma viagem de carro partindo do quilômetro 10 desta estrada. Depois de 1 hora, essa pessoa interrompe a viagem no quilômetro 60 para almoçar. O intervalo dura 2 horas. Depois do almoço, a pessoa viaja mais 2 horas, até o quilômetro 200. Com esses dados, podemos escrever a lei da posição, ST, em quilômetros, em função do tempo t gasto em horas. Este é o gráfico da situação que acabamos de ver. A pessoa saiu no quilômetro 10 e em 1 hora percorreu 50 quilômetros, chegando ao quilômetro 60. Ela fica 2 horas parada e depois viaja mais 2 horas até chegar ao quilômetro 200. Para determinarmos a equação do segmento de reta durante a primeira hora, primeiro segmento S1t, vamos inicialmente calcular o coeficiente angular. A é igual a 60 menos 10 dividido por 1 menos 0, que é igual a 50. Como a equação de uma reta é S1t igual a t mais b, temos a equação parcial S1t igual a 50t mais b. Para determinar o coeficiente linear, temos 2 caminhos. Primeiro, observar no gráfico, caso esteja explícito,
o coeficiente b, que representa a ordenada do intercepto do eixo S. Segundo, substituir qualquer ponto do segmento na equação parcial já encontrada. Usando o primeiro caminho, pelo gráfico percebemos que o intercepto do eixo S é 10. Sendo assim, temos que S1t é igual a 50t mais 10, com 0 menor ou igual a t menor que 1. O segundo segmento é horizontal. Sua equação é mais simples e direta. S2t é igual a 60, com 1 menor ou igual a t menor que 3. Para determinar a equação do terceiro segmento, procedemos de maneira igual do primeiro segmento. Cálculo do coeficiente angular. A é igual a 200 menos 60 dividido por 5 menos 3, que é igual a 70. Obtemos como equação parcial S3t igual a 70t mais b. Para determinar o coeficiente linear, vamos escolher um ponto de segmento para substituir na equação parcial. Seja p igual 3,60. Dado que a nossa função parcial é y igual 70t mais b, então 60 é igual a 70 vezes 3 mais b. Com isso, nós chegamos ao resultado de b igual a menos 150. Logo, a equação do terceiro segmento é dado por S3t igual 70t menos 150, com 3 menor ou igual a t menor ou igual a 5. Juntando as três equações parciais, temos a fórmula da função, que é, se 0 é menor ou igual a t, que é menor que 1, S de t é igual a 50t mais 10. Se 1 é menor ou igual a t, que é menor que 3, S de t é igual a 60. Se 3 é menor ou igual a t, que é menor ou igual a 5, S de t é igual a 70t menos 150. Muito bem. Outro tópico complementar importante é o estudo da variação das funções. Veja este gráfico. Ele mostra a altitude em metros, alcançada por uma asa delta em função do tempo de duração do voo, em minutos. Vamos falar agora sobre alguns conceitos que nos permitirão responder de forma precisa algumas perguntas como: o que aconteceu com a altitude da asa delta dos 4 aos 20 minutos de voo? Qual é aproximadamente a altitude máxima alcançada pela asa delta? Em que instante ela atinge essa altura? Podemos responder todas essas questões com base nos conceitos que veremos a seguir. Vamos iniciar falando sobre os intervalos nos quais uma função é crescente, decrescente ou constante. Primeiro, estudaremos a função crescente. Veja este gráfico. Ele representa a variação da temperatura em função do tempo. A temperatura é crescente entre 8 e 12 horas. A função é crescente nesse intervalo, pois a temperatura cresce à medida que o tempo também cresce. Matematicamente, podemos dizer que uma função y igual a f de x é crescente em um intervalo de eixo x, se nesse intervalo x1 menor que x2 implica em f de x1 é menor que f de x2. Em linguagem geométrica, isso significa que uma função é crescente se o gráfico for ascendente, ou seja, quando o ponto que o traça se move da esquerda para a direita, de baixo para cima. Temos também a função decrescente. Vamos visualizar no gráfico. Ele também representa a variação de temperatura em função do tempo. Note que, à medida que o tempo cresce, a temperatura decresce. Uma função y igual a f de x é decrescente em um intervalo do eixo x, se nesse intervalo x1 menor que x2 implica em f de x1 é maior que f de x2. Geometricamente, isso significa que uma função é decrescente se o gráfico for descendente, ou seja, quando o ponto que o traça se move da esquerda para a direita,
de cima para baixo. O terceiro caso é a função constante. Este gráfico representa outra relação entre a temperatura e o tempo. Note que, à medida que o tempo varia de 12 para 15, crescendo, a nossa temperatura continua constante. Uma função y igual a f de x é constante em um intervalo do eixo x se qualquer aumento de x não provocar variação alguma no valor de y. Temos ainda uma outra situação, quando uma mesma função pode ser crescente em um certo intervalo do seu domínio, decrescente em outro e constante em um terceiro intervalo. Acompanhe este gráfico. Você consegue identificar em qual intervalo a função é crescente, em qual é decrescente, em qual ela é constante? De acordo com o que estudamos até agora, percebemos que a função é crescente no intervalo de 8 a 12. Ela é constante no intervalo de 12 a 15 e decrescente no intervalo de 15 a 18. Lembra-se da questão inicial da aula sobre o quanto um carro consome de combustível? Acompanhe. Vamos então ver se o carro do início da aula é ou não econômico em relação ao consumo de combustível. Veja, durante as 2 primeiras horas, a velocidade foi constante de 30 km por hora. Então, V igual 30 km por hora. Se 0 menor ou igual a T, que é menor ou igual a 2. Se durante 2 horas ele andou a 30 km por hora, então foram percorridos 60 km. Durante a terceira hora, o carro ficou parado. Então, V igual 0 km por hora, se 2 menor que T, que é menor que 3. E durante as outras 3 horas, a velocidade foi novamente constante, desta vez com o valor de 60 km por hora. Então, V igual 60 km por hora, se 3 menor ou igual a T, que é menor ou igual a 6. Ou seja, se por 3 horas ele andou a 60 km por hora, então percorreu 180 km. A distância total D percorrida é de 60 km do primeiro trecho, mais 0 km do tempo que ele ficou parado, mais 180 quilômetros do último trecho. Então foram percorridos 240 quilômetros. Durante o trajeto, foram gastos exatamente 40 litros de combustível, ou seja, o consumo médio do carro é de 240 divididos por 40, igual 6 quilômetros por litro. E aí, você compraria este carro? Vamos conhecer agora os valores extremos de uma função. O primeiro deles é o valor máximo. Veja no gráfico. Dentro do intervalo indicado, a temperatura máxima foi de 39 graus e aconteceu às 10 horas. De forma geral, veja que no intervalo fechado AB, a função f de x admite um ponto de máximo em x igual a c. Portanto, seu valor máximo é f de c. O outro valor extremo é o valor mínimo. O gráfico que você está vendo representa a variação de temperatura em função do tempo. No intervalo de tempo indicado, a temperatura mínima 37 graus. Ocorreu às 17 horas. Portanto, no intervalo fechado AB, a função f de x admite um ponto de mínimo em x igual a c. Portanto, o valor mínimo é fc. Vejamos agora um exemplo. Vamos analisar a variação da função y igual menos x ao quadrado mais 6x, definida para x no intervalo fechado de 1 a 4. Fazer uma análise da variação da função significa dizer em quais intervalos a função é crescente, decrescente ou constante. E ainda, determinar se ela tem valor máximo ou mínimo. Vamos à análise. Como já vimos, graficamente a função quadrática y igual menos x ao quadrado mais 6x
é representada por uma parábola. Para esse exemplo, o domínio são os valores pertencentes ao intervalo fechado de 1 a 4. Logo, teremos então um arco de parábola. Substituindo alguns valores de x na fórmula da função, obtemos os seguintes pontos. Para x igual a 1, y é igual a 5. Então temos o ponto 1, 5. Se x for igual a 2, então y será igual a 8, definindo o ponto 2, 8. Quando x for igual a 3, y será 9, e temos o ponto 3, 9. Por último, atribuindo a x o valor 4, y será igual a 8, determinando o ponto 4, 8. A partir desses pontos, construímos o gráfico. A partir desse gráfico, concluímos que a função é crescente no intervalo fechado de 1 a 3 e é decrescente no intervalo fechado de 3 a 4. Também podemos concluir que o valor máximo é 9 e ocorre para x igual a 3. Observe que o ponto 3, 9 representa o vértice da parábola determinada pela função y igual menos x ao quadrado mais 6x. Como a função y igual menos x ao quadrado mais 6x está definida no intervalo fechado de 1 a 4, a função tem um valor mínimo, que é 5, e ocorre para x igual a 1. Outro tema fundamental no entendimento das funções é o estudo do sinal de uma função. Observe este gráfico. Ele representa a variação da temperatura de uma cidade em um dia de inverno. Você consegue responder a que horas as temperaturas registram 0 graus centígrados? E a que horas as temperaturas foram positivas? As temperaturas negativas aconteceram a que horas? Podemos ver que as temperaturas registraram 0 graus centígrados às 8 horas e às 22 horas. Entre 8 horas e 22 horas, as temperaturas foram positivas. E de 0 horas às 8 horas, e depois, das 22 horas às 24 horas, as temperaturas foram negativas. Agora, vamos analisar o sinal de uma função, isto é, identificar quando ela é positiva, negativa ou nula. Estudar o sinal de uma função y igual f de x é descobrir os valores reais de x para os quais a função é positiva, ou seja, f de x é maior que 0. Os valores reais de x para os quais a função é negativa, ou seja, f de x é menor que 0. E os valores de x para os quais a função é nula, isto é, quando f de x é igual a 0. Vamos ver alguns exemplos. Temos aqui a tabela e o gráfico da função. F de x é igual a menos x ao quadrado mais 4. Observe no gráfico que a função é nula quando x é igual a menos 2 ou x é igual a 2. Veja que todos os valores de x pertencentes ao intervalo, que vai de menos 2 a 2, resultam em y positivo. Ou seja, f de x é maior que 0. Então, f de x maior que 0 para valores de x pertencentes ao intervalo de menos 2 a 2. A função é negativa quando x for menor que menos 2 ou quando for maior que 2. Assim, f de x é menor que 0 para x menor que menos 2 ou x maior que 2. Vamos determinar agora os valores de x que tornam a função y igual a 2x menos 4 positiva ou negativa. Acompanhe o gráfico dessa função. A partir dele, podemos perceber que y é maior que 0 quando x for maior que 2. E y é menor que 0 quando x for menor que 2. Ou seja, para qualquer valor de x menor que 2, teremos y com valor negativo. E para qualquer valor de x maior que 2, teremos y com valor positivo. Vamos ver agora o que vem a ser inequação.
A inequação acontece nas seguintes situações. Quando queremos determinar os valores de x para os quais a função é positiva, ou seja, f de x maior que zero. Quando queremos obter os valores de x para os quais a função é positiva ou nula, utilizamos a seguinte notação: f de x é maior ou igual a zero. Quando vamos determinar os valores de x para os quais a função assume valores negativos, isto é, f de x é menor que zero. Ou ainda, quando queremos determinar valores de x para os quais a função é negativa ou nula, f de x é menor ou igual a zero. Resolver uma inequação significa determinar os valores reais da variável que satisfaçam a desigualdade, ou seja, que tornem a sentença verdadeira. Por exemplo, na inequação x² maior que 4, vamos verificar se alguns valores reais de x tornam a sentença verdadeira. Para isso, vamos substituir x por -4, 0 e 3. Para x igual a -4, percebemos que a sentença se torna verdadeira, pois -4² é 16, que é maior que 4. Para x igual a 0, percebemos que a sentença 0², que é igual a 0, maior que 4, não é verdadeira. Quando x é igual a 3, temos que a sentença se torna verdadeira. Encontramos dois valores de x, -4 e 3, que satisfazem a inequação x² é maior que 4. Mas existem outros valores que também satisfazem essa inequação. Vamos voltar à inequação x² maior que 4 e determinar todos os valores reais que satisfarão essa inequação. Essa inequação pode ser expressa da seguinte forma: x² menos 4 é maior que zero. A partir dessa inequação, percebemos que a expressão x² menos 4 deve ser maior que zero. Ou seja, essa expressão tem que ser positiva. Para determinar os valores de x que satisfazem essa condição, devemos encontrar os valores reais de x para os quais a função f de x igual x² menos 4 seja positiva. Ou seja, devemos estudar o sinal dessa função. Precisamos, então, esboçar o gráfico dessa função. O coeficiente a do termo em x² é positivo. Logo, a concavidade da parábola está voltada para cima. O gráfico, então, é este. E neles temos f de x maior que zero quando x é menor que -2 ou x é maior que 2. Assim, os valores de x que solucionam a inequação x² maior que 4 são menores que -2 ou são maiores que 2. É importante lembrar que para resolver uma inequação a partir do gráfico da função, é fundamental que o esboço do gráfico contenha as raízes da função. Se a função admitir raízes, é claro. Vamos a um exemplo de aplicação de inequação. Este terreno será loteado e os lotes serão retangulares, iguais e com área superior a 400 metros quadrados. A largura de cada um dos lotes deve ter 30 metros a menos que o comprimento. Nosso objetivo é determinar as dimensões desses lotes que satisfazem as condições exigidas. Para isso, vamos considerar x a medida em metros do comprimento do lote. Assim, a largura do lote será dada por x menos 30, também em metros. Temos então a fórmula da área de cada lote em função de x, ou seja, área igual a x vezes x menos 30. Logo, área igual a x² menos 30x. Como a área de cada lote deve ser superior a 400 metros quadrados, teremos que trabalhar com a inequação x² menos 30x maior que 400. A inequação x² menos 30x maior que 400
pode ser expressa da seguinte forma: x² menos 30x menos 400 maior que zero. E para resolver essa inequação, devemos determinar os valores reais de x, para os quais a função f de x igual a x² menos 30x menos 400 é maior do que zero, ou seja, os valores de x para os quais a função é positiva. As raízes da função são menos 10 e 40. Como o coeficiente de x² positivo a igual a 1, a concavidade da parábola está voltada para cima. Então, veja como fica o gráfico. Chegamos então à seguinte solução. A função x² menos 30x menos 400 será maior do que zero quando x for menor que menos 10, ou quando x for maior que 40. Como não existem terrenos com medidas negativas, temos como única resposta x maior que 40 metros. Ou seja, para que aquele terreno seja loteado em lotes retangulares com área superior a 400 metros, o comprimento deverá ser superior a 40 metros. Devemos lembrar ainda que a largura sempre deverá ter 30 metros a menos que o comprimento. Depois de passar a tarde toda praticando seu esporte favorito, Fabinho se senta na beira do mar e observa o pôr do sol na linha do horizonte, onde o céu e o mar parecem encontrar-se. Fabinho se pergunta qual seria a distância dele até a linha do horizonte. Para calcularmos, devemos levar em conta a altura de Fabinho, que é de 1,80 m. Nesta figura, a circunferência representa a Terra. O ponto H representa o local da Terra onde Fabinho se encontra e C representa a linha do horizonte. AC é a reta tangente à circunferência pelo ponto C. O raio da Terra mede aproximadamente 6.370 quilômetros. Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo ABC, temos o quadrado da hipotenusa R mais 1,8 é igual à soma dos quadrados dos catetos R e X. Lembrando que 1,8 metros equivale a 0,0018 quilômetros e substituindo o valor do raio da Terra, temos 6.370 mais 0,0018 elevado ao quadrado é igual a 6.370 ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo essa equação, temos que x é aproximadamente igual a 4,8 quilômetros. Sendo assim, a distância de Fabinho até a linha do horizonte é de 4.800 metros, ou 4,8 quilômetros. Você está vendo representado nesse gráfico o trecho de uma montanha-russa. A altura h, em metros, é dada em função do tempo t, em segundos. Vamos analisar algumas situações. Por exemplo, qual é a altura máxima neste trecho? Veja que quando o carrinho está no ponto máximo do trecho da montanha-russa, a altura é 10 metros. O que ocorre entre 2 segundos e 8 segundos? Um longo declive. É aquele momento que nós sentimos um friozinho na barriga. Dizemos que nesse trecho a montanha-russa é decrescente. Qual é a altura mínima para 6 menor ou igual a t menor ou igual a 12? Ou seja, no intervalo entre 6 e 12 segundos, a altura mínima nesse intervalo de tempo é de 2 metros, indicada pelo ponto B. Veja ainda que entre 8 e 12 segundos, a montanha-russa cresce. O gráfico cartesiano é uma função f de x. Sobre os intervalos crescentes, decrescentes ou constantes desta função, podemos dizer o seguinte: a função é crescente no intervalo de 2 a 4, decrescente nos intervalos de 4 a 8
menos 2 a 0. E ela é constante de 0 a 2. O domínio dessa função, como estamos vendo aqui, é o intervalo de menos 2 a 8. A imagem da função, por sua vez, é do intervalo de 1 a 5. Note que o domínio é dado no eixo x e a imagem no eixo y. Outra informação importante sobre essa função é o seu valor máximo, que é o 5. E o valor mínimo, que é o número 1. E com esse exercício, encerramos a aula de hoje. Bons estudos! Para aprofundar os conhecimentos sobre a história e os personagens da matemática, indicamos as seguintes obras: Introdução à História da Matemática, de Howard Ives, publicado pela editora da Unicamp. História da Matemática, de Carl Boyer, publicado pela editora Edgar Blucher. História Universal dos Algarismos, a inteligência dos homens contada pelos números e pelo cálculo, de George Ifrah, publicado pela editora Nova Fronteira.